E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Galera, eu tenho utilizado o Crane M3 como meu gimbal principal nas minhas produções de vídeo aqui pro meu canal, principalmente para vídeos de carro que eu tenho feito. Utilizo ele atualmente aqui com a Point and Shooter, que é uma Sony ZV-1, mas também já utilizei ele com o A6600 e também com o iPhone 13. Então no vídeo de hoje vou dar as minhas opiniões como usuário desse gimbal e se vale a pena você investir a sua grana nele, então fica ligado nesse vídeo aqui. Pessoal, o Crane M3, um gimbal que, bom, primeiramente me surpreendeu pelas suas capacidades. Ah, tá, esqueci de me apresentar. Eu sou o André Felipe e sou produtor de conteúdo de tecnologia. Não sou nenhum videomaker nem nada do estilo, tá, galera? Que coisa, não? Então, a minha opinião aqui vai ser uma opinião de um produtor de conteúdo independente. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, o Crane M3, ele me surpreendeu por alguns motivos, tá? Primeiramente pela capacidade do gimbal, certo? Ele é um gimbal que tem uma capacidade muito boa, eu quero dizer, na capacidade, a força desses motores aqui, tá? Eles têm muita força porque eles aguentaram a minha A6600 com a lente Sigma 16 1.4, vocês conhecem, uma lente bem conhecida. E ultimamente eu tenho utilizado ele mais com a Sony ZV-1 porque eu acho que ele se encaixa melhor nessa câmera aqui. Mas vamos começar falando aqui da construção do Crane M3. Esse é um gimbal que tem uma construção muito bacana, ele tem um acabamento metálico aqui nessa parte branca, certo? Então, essa parte branca do gimbal é em metal, inclusive eu até já descasquei uma partezinha aqui, ó, tá vendo? No transporte, alguma coisa nesse estilo. Temos esse grip aqui que é emborrachado, que dá uma pegada muito boa pro gimbal. Você pode comprar ele em alguns bundles, né? Você pode comprar ele em algumas versões, digamos assim. Você pode comprar ele no modo standard, que é só o gimbal, né? Só o gimbal e mais nada. Você pode comprar uma versão que vem o extensor, que é um extensor de 4 polegadas, se eu não me engano, ou alguma coisa parecida com isso, que serve também para você conectar um microfone, que é o microfone que vem nesse bundle também. E nesse bundle completo do Crane M3, ele vem também com uma bagzinha branca bem bacana. Vem com esse microfone aqui, que é um microfone shotgun, cardioide ou hipercardioide. Inclusive, é um microfone parecido com o que eu tenho aqui, ó. Tá ouvindo aí? Parecido, mas a qualidade não é tão boa, tá, pessoal? Microfone mais pra quebrar o galho, talvez, eu diria. Eu vou chamar o quebra-galho, Severino! Certo, mas tem esses bundles aí. Aí você vê o que realmente se encaixa melhor na sua produtividade. Na minha opinião, é interessante você pegar o bundle ou o kit que já vem aqui com esse extensor e com essa partezinha aqui, né? Porque aí você ganha um extensor do gimbal, né? O gimbal acaba ficando um pouquinho maior ali. Nos detalhes aqui do gimbal, nós temos aqui na frente um botãozinho giratório que pode ser utilizado com as câmeras, né? Se a câmera conversar com o gimbal, você consegue colocar algumas funções como shutter ou ISO, alguma coisa nesse estilo. Temos aqui embaixo um botão que serve, vou até ligar ele aqui para mostrar para vocês para que serve este botão aqui. Pera aí, tem que ligar a câmera também porque ele foi balanceado com a câmera e o display aberto, tá? Que ele não tá ligado ainda, tá, pessoal? Aqui ele só tá muito bem balanceado, que eu balanceei ele quase que perfeitamente, né? Então, pra onde eu viro, pra onde eu deixo, ele fica. Isso aqui é um dos segredos de você ter um gimbal funcionando da melhor forma possível. Mas agora eu vou ligar ele aqui pra mostrar pra vocês pra que serve esse botão que eu tô falando. Bom, vamos lá. Ligou. Esse botão aqui, ele serve, por exemplo, se o gimbal estiver virado para um lado, se eu apertar 2 vezes aqui no botão, ele recentraliza o gimbal, volta para a posição original. E se eu clicar 3 vezes nesse botão, ele entra no modo selfie, galera. Então eu posso aqui, ó, vlogar aqui com o gimbal, certo? Para sair desse modo, eu tenho que apertar 3 vezes de volta, ó. Apertei e ele voltou, certo? Isso aqui são os botões da frente do gimbal. Nesse caso aqui, ó, essa versão
tem essa entrada pro microfone, que é o microfone que já vem com ele, certo? Se eu virar o gimbal aqui na parte de trás aqui para vocês vão perceber que ele tem aqui, primeiramente, uma telinha sensível ao toque, e nessa telinha eu consigo, por exemplo, ver aqui quais são os modos que ele está operando, certo? Então eu posso selecionar o modo que mais me agrada apertando esse botão aqui de cima, ou eu posso operar a telinha utilizando aqui o meu dedinho, tá? Então eu posso utilizar o dedo e operar a tela, o que é bem útil na minha opinião. Temos aqui também embaixo o joystick básico, né? Que serve para você controlar ali o seu gimbal, certo? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Toda aquela paradinha que vocês já sabem. E temos aqui um botão de REC. Com esse botão aqui você pode iniciar ou parar a gravação desde que sua câmera esteja conectada com o gimbal, pode crer. Na lateral, né, nós temos aqui uma rosca de 1/4, certo? Uma rosca de 1/4 para você enroscar acessórios, qualquer coisa que você quiser. Temos aqui essa rodinha, digamos assim, que serve para quê? Se você manter pressionado essa rodinha aqui, ó, você consegue ligar a luz, que é um LEDzinho que nós temos aqui na frente. Além disso, esse gimbal vem com vários, acho que é gel, né, película de gel colorido para você colocar aqui na frente. Mas você pode aqui, ó, por exemplo, aumentar ou diminuir a intensidade da luz ou desligar se você quiser. Mas se você apertar aqui e segurar, você pode, por exemplo, aumentar a intensidade dessa luz ou diminuir do jeito que você achar que fica mais interessante. E se você clica, ela muda para temperatura. Então você pode aumentar ou diminuir a temperatura da luz. Tá vendo ali, ó? Que ela tá ficando amarela e tá ficando, sei lá, né, em várias colorações, digamos assim, né? Então você pode controlar dessa forma. Na outra lateral, nós temos nada mais, nada menos do que o botão Power aqui do gimbal, juntamente com a sua entrada USB do tipo C. Se você compra essa versão que vem com um combo, digamos assim, aqui nesse extensor, que é o extensor de 1 polegada, que vem entrada para microfone, você tem também mais uma rosca de 1/4, certo? Para você conectar algum acessório, alguma parada para você segurar com mais firmeza, digamos assim. E na outra lateral, você vem com um controlador da câmera, tá? Então você tira essa pecinha aqui de dentro, conecta na sua câmera, certo? Aqui ele tem uma micro USB, e aí você conecta na sua câmera e você consegue controlar ela de maneira mais, digamos assim, né, precisa, utilizando o seu gimbal. Aqui na parte da cabeça do gimbal, como vocês podem perceber, nós temos aqui, ó, uma entrada USB do tipo C, que serve basicamente para você carregar a sua câmera enquanto você faz as suas imagens, e uma entrada para microfone. Essa entrada para microfone é justamente para você conectar o gimbal na câmera e utilizar o microfone que já vem com ele, tá? Então, utilizando o microfone que já vem com ele, você consegue ali ter um áudio bacana. Então, se você não tem um microfone aí no seu setup e você quer fazer entrevistas ou alguma coisa nesse estilo, talvez possa ser interessante para você comprar esse bundle ou esse kit que vem com um microfone. Você tá nesse vídeo aqui porque tá procurando o melhor preço daquele produto específico? Então desce aqui na descrição e entra no nosso grupo de desconto, que é o Descontão do André, nosso grupo do Telegram, primeiro link da descrição. Tá pensando em comprar qualquer produto? Manda pra gente lá no grupo, que a gente vai procurar nas internets da vida e vai mandar pra você o melhor link disponível. Então desce aqui na descrição, entra no grupo e vamos continuar o vídeo aí. Se vocês quiserem, pessoal, mais pra frente eu posso fazer um vídeo explicando como que você faz para balancear o seu gimbal. Não é nada difícil, não é nada complicado, mas eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Porém, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se vocês vão balancear qualquer câmera que seja, é que vocês já devem balancear como vocês vão utilizar. Pode crer? Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma Sony ZV-1 nele aqui, mas eu já estou utilizando como é que chama isso aqui? Não sei. O display. Sei. Já desdobrado, então eu balanceei já com o display desdobrado e com a lente aberta. Então para balancear, eu balanceei a câmera ligada. Se você vai utilizar filtro ND, se você vai utilizar lentes diferentes, cada lente que você utilizar, você tem que fazer um balanceamento diferente, digamos assim, pode crer? Sobre os modos de utilização aqui do Crane
Crane M3, normalmente eu costumo utilizar ele muito nesse modo lock, né, o lock, né, que ele fica travado aqui a direção, então para qualquer direção que eu giro, ele continua virado, só vai para a posição original caso eu aperte 2 vezes aqui o botão. Então para aproximar de alguma coisa, né, fazer uma imagem bacana super próxima, você consegue nesse modo. Você tem também o modo Follow, que é o modo que ele vai seguir para qualquer direção que você direcionar. Então se eu abaixar, se eu subir, ele sempre vai seguir o movimento. Utilizo muito isso aqui quando eu quero fazer uma imagem em movimento, às vezes até uma imagem de carro. Fiz várias imagens de carro em movimento utilizando esse gimbal. O Dudu tá colocando aí exemplos de imagem que eu fiz utilizando essa função. Esse é o modo Follow total. Temos também o modo Pan Follow, que ele só vai seguir para a lateral, que seria o Pan, mas se eu abaixo aqui ele não segue. Então isso aqui é bacana para eu fazer uma imagem, né, um panorâmico, alguma coisa assim, lateral, sendo que eu quero manter ali um assunto X específico na minha visão, né, dentro do quadro da câmera. Além disso, nós temos o modo aqui, esse modo você tem que entrar dentro das configurações e aí você consegue utilizar o modo POV, que seria o modo Point of View. O modo Point of View, ele vai seguir da mesma forma, só que um pouquinho mais rápido, tá? Ele vai seguir um pouquinho mais rápido. E se você colocar no modo Go, aí ele fica ninja, cara. Aí ele fica, ó, pra vocês verem como que ele fica rápido. Isso aqui é bacana para você filmar cenas com movimento muito rápido, às vezes esportes, às vezes até mesmo veículos, né, que estão passando rápido, uma corrida, algo nesse estilo também. É bem bacana. Temos aqui, galera, outra parada super bacana que é o modo Vortex. No modo Vortex, ele fica nessa posição, assim como se fosse o modo Lock, só que se eu mexo no joystick, ele gira, cara. Então eu consigo fazer uma imagem super estabilizada girando a câmera. A imagem vai ficar girando ali no caso. É um modo super bacana. E temos também o modo Portrait. Eita, Portrait. Eita, apertei aqui no modo Portrait, ele ficou doido. Mas enfim, o modo Portrait nada mais é do que você utilizar ele no modo retrato. Só que tem uma questão aqui no modo Portrait, que é o que? Ele sempre vai estar no modo Follow, tanto para cima quanto para baixo. Então você não consegue utilizar o modo Portrait ou o modo retrato juntamente com o modo Lock, né? O modo travado. Talvez isso pode ser um problema para você. Para mim não foi, mas para você talvez possa ser. Normalmente, quando eu faço os vídeos de carro, eu costumo utilizar a minha câmera de ponta cabeça. Então o que que eu faço? Eu giro dessa forma aqui, ó. Então eu tenho aqui o gimbal todo na mão e geralmente a pessoa que tá me ajudando, ou se for eu no caso, vai segurar aqui no cabo do gimbal. Isso aqui me dá na minha opinião, dá um grip mais interessante, tá? Um grip mais bacana. Eu consigo aproximar, consigo me afastar tranquilo, sem maiores problemas. Agora, por exemplo, se você for tentar fazer isso botando ele desse jeito aqui, ó, dependendo da câmera ou dependendo da lente, você vai pegar, né? Ele vai pegar ali na lente, bem nessa parte ali, ó, tá vendo? Aqui ele já pegou, tá vendo ali, ó? Aqui ele já tá pegando, tá? Então se você tem uma A6600 da vida, é interessante você utilizar essa forma aqui pra gravar, certo? Porque assim ela não vai pegar em nada, assim ela não vai te atrapalhar, certo? E se você quiser girar ela, né? Se você quiser fazer assim, provavelmente ela vai pegar no viewfinder que fica aqui em cima, certo? Então corre muito risco dela pegar aqui no viewfinder ou de pegar aqui na lente, tá? Então prestem bastante atenção caso vocês forem utilizar câmeras maiores. Estou falando de uma A6600, mas se for uma SL2, se for uma G85 ou qualquer outra G da linha ali da Panasonic, você pode ter problema com essa questão da posição aqui do gimbal. Se você estiver pensando em comprar esse gimbal, eu indico muito que você compre no AliExpress. Indico muito, porque lá você vai ter uma economia absurda, porque no Brasil, como tudo, né, é bastante caro. Normalmente esse tipo de equipamento não é taxado, normalmente não é,
muito raro esse tipo de equipamento ser taxado, mas leve em consideração uma taxa aí de até 60% do valor, mas não é comum. Então a minha opinião sobre o Crane M3 aqui da Zion, né, o Zion Crane M3, é a seguinte: é um gimbal que dá para você utilizar profissionalmente, tranquilamente, desde que você não precise fazer coisas muito complexas, desde que você não precise executar movimentos muito complexos e também que você não use uma câmera com a lente muito grande, né? Porque como vocês estão vendo aqui, a lente da ZV-1 é pequenininha, a Sigma 16mm f1.4 também não é uma lente muito grande, porque se a lente for muito grande, ele não vai ter espaço suficiente para balancear, tá? Porque ele tem que ter um espaço suficiente. Inclusive, o quick release dele, né? A forma de tirar aqui a câmera é super suave, super tranquila, cara, ó. Super bacana, eu até esqueci de desligar na hora que eu tirei. Ai, que burro! Mas é super bacaninha, você tira assim, ó, suave, e pra balancear também é super tranquilo. E pra colocar de volta, a mesma coisa, só você puxar uma travinha vermelha que nós temos aqui e encaixar ali a sua câmera. No caso aqui ele tá super bem balanceado, isso é muito importante na hora que você for colocar a sua câmera aqui, porque se ele não ficar bem balanceado, ele vai desligar. Se ele sentir peso aqui, ele vai desligar. Por exemplo, se eu não tivesse balanceado aqui a lente, por exemplo, se eu tivesse balanceado com a lente fechada, com a câmera desligada desse jeito aqui, ó, quer ver? Desliguei a câmera. Tá vendo? E ele tá desligado, galera, ele não tá ligado, tá? Não tá ligado nem nada. Vou ligar novamente, liguei, né? Aqui ele para em qualquer posição. Por exemplo, se eu fecho aqui o meu monitorzinho aqui, né? Acontece a mesma coisa, tá, pessoal? Então é o seguinte, balancei ele da melhor forma possível para evitar esse tipo de problema, mas no geral, sim, é um gimbal que eu acho que vale muito a pena para você que quer investir no equipamento que seja versátil. Dá para você colocar celular, dá para você colocar câmeras pesadas, inclusive, é mais indicado para você utilizar com câmeras um pouco mais leves. Pode crer, vai ter link aqui na descrição. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua aqui no canal André Felipe. Se você clica na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.